Saiu uma atualização de uma decisão do STJ que afeta diretamente a segurança jurídica da revisão da vida toda. Como se a segurança jurídica já não tivesse sido afetada o suficiente, né, meus amigos? Vou trazer a informação aqui para vocês entenderem primeiro do que se trata essa decisão. É sobre devolução de valores. Vocês lembram que nós tivemos uma discussão sobre isso na revisão da vida toda. O ministro Nunes Marques havia colocado um posicionamento favorável para que os segurados não precisassem devolver. Depois ele retirou esse entendimento. O Dias Toffoli divergiu de todo mundo. O ministro Alexandre de Moraes fez uma ressalva e agora o STJ acaba decidindo o que eu vou trazer para vocês. Então vamos lá. Decisão do STJ e depois como que fica na revisão da vida toda, beleza? Então ouça com atenção. STJ atualiza tese de devolução de valores indevidos recebidos do INSS. A primeira sessão julgou embargos e complementou o enunciado. Então o INSS entrou com embargos, pessoal. Para vocês verem, o INSS não vai largar o osso. A devolução de benefícios previdenciários recebidos após decisão liminar, que posteriormente foi revogada, pode ser realizada nos próprios autos. Assim definiu a primeira sessão do STJ ao complementar a tese firmada no tema 692 da repercussão geral. Então, olha só como que ficou a tese firmada. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Pessoal, agora a gente precisa ter atenção nisso aqui. Os embargos. A decisão do colegiado se deu no julgamento de embargos de declaração opostos pelo INSS. A Previdência alegava, entre outros pontos, que a tese jurídica fixada no repetitivo apresentava omissão, pois o acórdão questionado em um dos recursos representativos da controvérsia reconheceu a possibilidade de execução do valor dos benefícios nos próprios autos, nos casos de reforma da decisão provisória. Se está muito jurídico isso para você, você já deve ter ouvido falar da tutela de evidência que muita gente estava pedindo para você. Por exemplo, entrou com revisão da vida toda. Você sabe que vai levar um tempo, né, até o juiz proferir a decisão definitiva, além da indecisão que estamos aqui vendo no STF. Mas o que você precisa saber? É que existe um pedido de tutela de evidência, né, uma tutela para você antecipar os efeitos de uma decisão lá na frente. Com essa tutela, ainda que o processo não tenha uma decisão final, mas você já pode passar a vir receber o reajuste. E aí, muita gente já se perguntava, né? Ora, se é líquido e certo, tá claro o meu direito, como que o meu advogado não pediu a tutela de evidência no processo, né? E de fato, muitos aposentados obtiveram suas tutelas de evidência, vinham recebendo, alguns agora suspenderam esse reajuste, os outros ainda estão recebendo. Mas olha o desastre, pessoal. Por quê? Porque agora o STJ está falando que você que recebeu o valor indevido, se a sua decisão de tutela for alterada, você pode ser obrigado a devolver os valores e ainda vão descontar do seu benefício até 30% do valor que você recebe hoje. E aí você se pergunta, mas não é possível, eu já tô cheio de consignado, eu já tô cheio de dívida, já nem recebo tudo que eu deveria estar recebendo. E agora, além de quererem cortar o reajuste dos aposentados, vão fazer eles pagarem e não vão nem dar opção de pagar, já vão descontar direto na fonte até 30%. E como que foi isso? Graças aos embargos de declaração do INSS. O relator dos embargos lembrou que, em junho de 2022, o relator do tema 692 acolheu questão de ordem para reafirmar uma tese fixada
Na ocasião daquele julgamento, segundo o ministro Afrânio Vilela, foi feita análise da evolução legislativa e jurisprudencial a respeito do assunto, que levou à conclusão da possibilidade de liquidação nos próprios autos, quando reformada a decisão que lastreava a execução provisória, ou seja, quando a decisão liminar, essa tutela de evidência, tiver sido reformada ou ela cair por terra. Então você faz o pedido para ir recebendo o quanto antes, e até aí, ao meu ver, está tudo certo. O juiz ele pode ou não deferir conceder a tutela antecipada, a tutela de evidência. Ao meu ver, né, quem está concedendo é o juiz, não é verdade, pessoal? Então você, segurado, você não pode ser penalizado por isso. Mas é exatamente isso que está acontecendo. E outra questão também, o tema 692 falou, né, de devolução de valores recebidos por uma tutela antecipada que depois foi cassada. E agora, o STJ complementou a tese, mas não só isso, pessoal. Falou que você vai ter que o INSS ele não vai ter que nem entrar com novo processo. Ele vai poder cobrar diretamente de você nos próprios autos, no mesmo processo que você entrou para receber. Agora o STJ quer que você pague se a sua tutela de evidência cair por terra ou a sua liminar for cassada. Tudo isso por causa dos embargos de declaração do INSS. Aí eu vou te trazer alguns conhecimentos e alguns questionamentos. Por que os embargos de declaração do INSS estão sendo providos? E cadê o provimento dos embargos de declaração dos aposentados? Ao nosso reino tudo, ao vosso reino nada? Né? Então eu quero tudo para mim, mas quando é para o aposentado que contribuiu a vida inteira, aí você não tem esse direito? Você acha que está certo isso? Você acha isso justo? Segundo ponto, você recebeu esses valores de boa fé. Você pediu, o seu advogado no caso, né? Pediu de boa fé essa tutela de evidência. E aí? E depois? Se essa decisão liminar é cassada, você vai ter que devolver os valores? E agora, na revisão da vida toda? Nós tivemos essa própria discussão também sendo tratada aqui no STF. Só que o que acontece, pessoal? O Dias Toffoli divergiu de todo mundo. Ele apresentou um voto de divergência e ele falou, olha, sinceramente, eu vou divergir do Nunes Marques, eu não concordo com o Nunes Marques, principalmente nesse ponto. Eu acho que a segurança jurídica ela se faz quando você respeita o aposentado que recebeu os valores de boa-fé. Esse é um bom posicionamento, apesar dele não ter sido 100% favorável nos outros pontos. O Alexandre de Moraes, André Mendonça, eles colocaram, o Fachin também, eles colocaram isso como um pedido subsidiário. Assim, o primeiro pedido, a primeira tese que eles apresentaram foi realmente de resguardar o direito dos aposentados, de proceder com modulação de efeitos, para que as ADIs não interferissem no tema 1102. Né? Então, o voto principal do Alexandre de Moraes, do André Mendonça e do Edson Fachin foi totalmente favorável aos aposentados. Disso você não pode ter dúvida. O do Dias Toffoli já foi mais ou menos, e os outros votos aí foram totalmente contrários ao interesse dos aposentados. Só que na sexta-feira do plenário virtual, eu trouxe até o vídeo para vocês, o Nunes Marques, ele flertou com a segurança jurídica, ele colocou isso no voto dele. Ele falou que, olha, quem recebeu de boa fé não vai ter que devolver. Só que depois ele retirou. Será que ele já sabia o que seria julgado aqui nesse tema do STJ? E por que o STF colocou um posicionamento? Por que o STJ tem outro? E agora,
qual a segurança jurídica do aposentado em pedir a sua tutela de evidência, em pedir para ir recebendo o reajuste, se depois ele corre o risco de ter que pagar sem poder escolher? Vai descontar até 30% direto na fonte, direto do INSS. Essa decisão eu vejo como um desastre para a revisão da vida toda, no sentido de que deixa ainda mais frágil a nossa segurança jurídica. Eu não vou desistir, eu vou continuar lutando. Eu tô aqui no STF, parei para fazer um vídeo rápido e já vamos voltar para o trabalho. Eu vou continuar lutando por vocês, mas sinceramente, meus amigos, eu preciso do apoio de vocês. Não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo Pix, não. Só tô pedindo para você se inscrever nesse canal, é de graça. Deixa o like e vai compartilhando os vídeos. É só isso que eu tô pedindo. Você não vai tirar R$1 do seu bolso. Quero que você venha comigo nessa caminhada. Quem tem que pagar é o INSS. Que Deus te abençoe e até a próxima.